Vamos lá então. Certo, gente? Boa noite. Boa noite, antes. Essa quinta-feira é chuvosa e atípica, né? Vamos lá. Os corajosos que vieram, agradeço. Isso aí. Quem não veio não pode vir. Tá tranquilo, né, Marcos? Exatamente isso. Lembrando que no nosso trabalho, sempre que tiver qualquer vontade de manifestação, questionamento, pergunta, debate, é para isso mesmo. A gente curte muito isso. Então, é só levantar a mão e a gente começa o diálogo. Não tem problema nenhum. Hoje o nosso tema é o Bom Ladrão, retirado do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, escrito por Humberto de Campos. Certo? Então vai começar da seguinte forma. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Então, naquele momento de exemplo maior do Cristo, Tomé, seu irmão, do pai de pai, disfarçado, acompanhou o Cristo passo a passo. Esse é o nosso enredo, é o momento da história que a gente se encontra. Estranhas reflexões surgiam-lhe no espírito. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousavam as suas esperanças? Então, nesse momento que Tomé andava ao lado do Cristo, sem o Cristo sendo martirizado, carregando a própria cruz, sendo escandalizado, vilipendiado, torturado, escurrado pela população em geral, Tomé do lado via tudo aquilo daquele ser onde ele depositava o seu maior amor e que só falou de um pai venturoso e de amor, de perdão. E dizia, mas como é que pode nessa proposta isso acontecer? Como é que pode aquele ser que veio único e exclusivamente com uma proposta de amor passar por isso? Como Deus, esse Pai, que Ele mesmo dizia existir, permitia que aquilo ali acontecesse naquele momento. Seu amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao filho dileto? Olha só o questionamento que Tomé fazia para ele mesmo naquele momento. Será que o amor de Deus era carregado apenas de uma cruz para o seu filho preferido, seu grande filho? Por que motivo não se rasgavam os horizontes para que as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o Mestre amado? Por que será que Deus não mandava os seus anjos parar com isso tudo? Que providência era aquela que se não manifestava no momento oportuno? Que Deus providencial é esse que nessa situação de escândalo todo não faz nada? É isso que Tomé está pensando enquanto caminha. Trazendo para o dia de hoje, como Tomé, eu me pergunto, como é que Deus pode deixar nascer uma criança deficiente? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Durante 3 anos consecutivos, haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado amorável e carinhoso
conduzido para o madeiro infamante sobre impropérios e pedradas. E todas essas são as questões que Tomé faz para ele mesmo. Que Deus é esse que permite que isso aconteça? Que Deus é esse que permite que, como o nosso amigo disse, uma criança nasça aleijada, ou que alguém tenha câncer, ou que bata o carro, ou que uma guerra se inicie, ou que uma chacina aconteça? Que Deus é esse que o Cristo defendeu de todo o seu coração, como sendo um pai amoroso. O prêmio do Cristo era então aquele monte de desolação reservado aos criminosos. Então é isso. A paga de um ser que veio manifestar apenas amor é ser tratado como um criminoso. Ansioso, o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado o bem e o amor, agora agarradas à cruz como duas flores ensanguentadas. A fronte aurelada de espinhos era uma nota irônica na sua figura sublime e respeitável. Seu peito tremia, ofegante. Seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. Valer a pena haver distribuído entre os homens tantas graças do céu? O malfeitor que assaltava o próximo era agora, a seu ver, o dono de mais duradouras compensações. E Tomé vê essa situação toda, esse espetáculo, esse circo montado, e diz: vale a pena então? Vale a pena nos dedicar exclusivamente a tudo isso para acabar desse jeito? Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar algum lugar dos companheiros para trocar impressões. Entretanto, não viu um só deles. Onde é que estava aquela multidão que seguia o Cristo? Onde é que estavam todos aqueles que foram curados na sua passagem pelo mundo? Onde é que estavam todos aqueles que, ouvindo o que ele disse, tiveram uma vida melhor? Onde é que estava toda essa multidão? Tomé não viu um deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assentiam seu martírio humilhante. Na hora final, lembrando de que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua santa presença, e a ninguém encontrou. Todos os amigos, quando a coisa ficou séria, sumiram. Todos aqueles que juraram, prometeram e se consagraram a seguir sem condição, sumiram. É só ele, por ele. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiriam rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes. Fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, deixava absorver-se em estranhas interrogações. Está caminhando, vendo tudo aquilo, lembrando na passagem desses 3 anos de trabalho, todos aqueles que foram beneficiados, e nenhum ali estava. Valia a pena tudo isso?
reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas que reportavam ironias. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando, seu olhar se alongava por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Então, mesmo sendo recebido no escárnio e na ironia, se manteve incompassível. Mas ainda talvez nutrisse a esperança de encontrar um rosto sequer no meio daquela multidão. Sob as vociferações da turba amotinada, a Tomé parecia-lhe escutar ainda o ruído inolvidável dos cravos do suplício, enquanto as lanças e os vitupérios se cruzavam nos ares. Fixou os dois malfeitores que a justiça do mundo havia condenado à pena última. Aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos, amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Ainda tendo os cravos pregados no corpo, não traçou um ranger de dente, um grito de reclamação, não disse coisa alguma, mas olhou para aqueles dois que estavam compartilhando a cruz com ele. Viu que um suor empastado de sangue lhe corria do rosto, venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas, como sinal do sacrifício. Penosa emoção dominou a alma sensível do discípulo. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos do Tiberíades. É isso que Tomé via naquele momento. Algo que ele nem mais identificava como sendo o ser que ele conhecia, porque já foi transformado pela paga dos humanos. As cenas mais singelas do apostolado ressurgiam ante a sua imaginação. Subitamente lembrou-se da tarde em que haviam comentado o problema da fé, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do Mestre com respeito à perfeita lealdade a Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Perfeita lealdade a Deus. Quem pode dizer que vivenciaria assim? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos entristecidos sobre um dos ladrões que o fixava afetuosamente. Naquela situação toda, nem pensava nele mesmo, estava nem aí, mas ainda ali olhava para o seu irmão. Nesse instante, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Então, ali, naquele momento, esse companheiro de cruz, com uma voz débil, que falhava, falou com extrema sinceridade do fundo do seu coração: Senhor, disse ele ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava, então, o olhar caricioso. Ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos da sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Quando todos aqueles que disseram que eu me segui até o fim me abandonaram, quando todos os grandes do mundo disseram que eram sabedores das coisas, me colocaram lá, um ladrão, com um coração fiel e leal à minha proposta. Alguém que é repudiado pelo mundo, assim como eu sou, é fiel a mim. Inquieto, o discípulo meditou na lição recebida e, horas a fio, contemplou o espetáculo doloroso, até o momento em que o mestre foi retirado da cruz, da derradeira agonia. Começava então a compreender a essência profunda de seus ensinos imortais. Como se o seu espírito fosse transportado ao cume do alto monte, pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana. Viu conspícuos homens da lei, sobraçando os livros divinos. Doutores enfatuados de orgulho passavam eréctos, exibindo os mais complicados raciocínios. Homens de convicções sólidas integravam o quadro, entremostrando a fisionomia satisfeita. O mundo estava saciado por sangue do Cristo. Essa é a imagem que Tomé viu. O mundo sendo saciado por sangue do Cristo. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam igualmente, revelando seus títulos diletos. Em seguida, vinham os diretamente beneficiados pelo Mestre Divino. Era a legião dos que se haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom, os seguidores aparentemente mais sinceros. Ao lado dos próprios discípulos que desfilavam envergonhados e se dispersavam indecisos na hora extrema. Naquele momento, ele teve a companhia só de um coração leal. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis, sem poder explicar o que se dava. Julgou divisar ao seu lado a inovidável figura do Mestre, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que lhe havia endereçado na cruz. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. E essa é a proposta de hoje. Quem entre nós tem a coragem de se colocar como sendo um ladrão, crucificado lá do Cristo? Quem tem a coragem de ir contra o sistema, de ir contra tudo que o mundo diz que é certo, para ficar do lado do Cristo?
Quem entre nós divide a cruz com Cristo? Porque segundo as próprias palavras dele, quando todos os meus seguidores me abandonaram, quando os sábios, os poderosos não me compreenderam, só no peito de um ladrão eu vou encontrar por essa vida. Alguma questão? Então vamos trabalhar.